Ok, pessoal, vamos começar. Bom dia a todos, obrigado por aceitar o convite e participar desse webinar. Hoje a gente vai falar sobre os riscos de ataques de DOS e como bloqueá-los sem downtime. A intenção é que a gente tenha um overview legal da ferramenta, né, da solução, e que vocês entendam como ela pode ser utilizada, quais são os benefícios que ela traz. Através dessa solução, essa solução chama-se Radar, e é da Mazeboat. Tá? A Mazeboat é uma empresa que tem parceria com a Nova 8 no Brasil, para fazer toda a representação desse produto, configuração e toda a parte de instalação e implementação. Hoje a gente vai ter no webinar, queria apresentar as pessoas que irão participar, o Eli Menache, ele é Regional Sales Director da Mazeboat. Também teremos o Vova Kemminker, ele é Technical Account Manager da Mazeboat, e ele é que vai realizar a nossa demo. Então, a apresentação é dividida em duas partes. Uma parte é uma apresentação de PowerPoint, que vai mostrar todos os conceitos da solução, e a segunda parte vai ser a demonstração. Tá? Meu nome é Wilson Bejar, eu sou consultor de soluções da Nova 8. Tá? A Nova 8 é uma empresa, uma startup nacional, que o principal foco dela é buscar soluções que são as melhores que existem no mercado. Maior tecnologia, a tecnologia mais recente. Tá? A Mazeboat, no Brasil, ela está sendo representada, como eu já citei, pela Nova 8. Então, todos os contatos em relação à solução, por favor, entrem em contato, vou passar os contatos no final, no último slide a gente tem os contatos, para vocês poderem conversar com a gente. Tá? Caso tenha alguma pergunta, eu solicito que vocês coloquem no Q&A, que fica na barra abaixo, né, da sua tela, e no final da demo a gente vai trazer as respostas, tá ok? Todas as pessoas estão hábeis a responder, né? Mas algumas questões talvez sejam respondidas em inglês pelo Eli e pelo Vova, tá ok? Então, acho que a gente pode começar. Bom, a Radar é uma solução da Mazeboat, né? Qual é o principal objetivo dela? Né? É maximizar o seu sistema de migração de DDoS, prevenindo ataques DDoS, né? E evitando downtimes. O que é o Radar? O Radar é uma camada adicional sobre o seu sistema atual de mitigação DDoS. Ele não substitui, né, isso tem que ficar claro, ele não substitui nenhum sistema de DDoS atual. Por exemplo, Akamai, Arbor, Hedwar, F5. Quer dizer, esses sistemas eles têm que existir para a gente complementar a solução. Bom, a Mazeboat ela foi fundada em 2013, né, pelo Matthew Adriani. Ele é o CEO atual, né, da Mazeboat e é o líder especialista em segurança cibernética, né. O Matthew criou uma metodologia, né, que é chamada Baseline Testing, que é um conceito que foi desenvolvido para ativação de alertas, né, de maneira proativa, contínua e rápida. Muitas empresas ainda utilizam essa metodologia, quer dizer, ela é uma metodologia, não é uma ferramenta, uma solução. Né? Aí, a partir de 2019, foi lançada a solução Radar, que essa sim é uma solução que automatiza todo esse procedimento. Né? Então, é uma solução automatizada e proativa. Tá? Atualmente, a Mazeboat tem clientes em vários segmentos, né? Bancos, companhias de seguro, governo, online gaming, são todos os mercados que cobrem. Na realidade, onde tem uma solução de mitigação DDoS, independente do segmento, ela se encaixa. Okay? Bom, o DDoS é uma ameaça em expansão. Né? Em 2020, a gente viu que o crescimento foi muito grande, né? Maior que em outros anos. Talvez por causa da pandemia, os ataques ficaram mais frequentes. E o que anda mudando, né, são as características dos ataques. Né? A gente vê que, antigamente, os ataques eram mais longos, né?
E atualmente os ataques estão ficando mais curtos, mas muito mais intensos. Isso não significa, por ser mais curto, que ele não vai causar prejuízo, né? Que não vai causar um downtime ou um tempo de resposta ruim na sua instalação. Tá? Durante os últimos 3 anos, né, a frequência dos ataques aumentaram em 2,5 vezes. Só para vocês repararem, né, no final de 2019, início de 2020, né, o crescimento, quando a gente comparou os 2 quarters, né, o crescimento foi de 542%, talvez até porque seja fim de ano, aí tem muita movimentação de comércio online, e aí é onde eles gostam de atacar para prejudicar cada vez mais, né. O tamanho médio dos ataques aumentou, né, de 1 gigabits, capaz de colocar a maioria das empresas, mesmo que hoje elas tenham todo o sistema de defesa, se não estiver com o tuning bem feito, pode ser que acabe derrubando toda a sua instalação, tá? Aqui eu gostaria de comentar um pouquinho, né, sobre algumas empresas que são líderes nos seus segmentos, né? A gente, como bancos, telecom, gaming. Por um lado, tipo um banco, Bank of America, né? Com certeza eles têm um sistema de proteção muito grande contra ataques. E mesmo assim, eles ficaram fora do ar durante 36 horas. Chase Bank, a mesma coisa, PayPal, a mesma coisa, um período menor, mas também. Imagina o prejuízo por hora. O prejuízo, dizem que por hora, dependendo da empresa, de 20 mil a 40 mil dólares de prejuízo o tempo que fica em downtime, né? Por que esses sistemas, né? Por que essas empresas, né, ficaram fora? Com certeza, como eu comentei, né, elas têm um sistema de proteção muito bom, mas talvez o que não tenha sido feito é um fine tuning, quer dizer, uma configuração bem feita e detalhada. Mas isso é fácil fazer? Não, não é. Por quê? Porque normalmente a gente tem muitas alterações que são realizadas durante todo o período, né? Alteração de rede, adicionar novos sistemas, adicionar novos endereços IP, por exemplo, né? A gente vai colocando novos servidores com novas aplicações e isso vai aumentando, né, a sua superfície de ataque. Agora, o seu sistema, ele faz esse tuning on the fly, quer dizer, automaticamente? Provavelmente não, ele não faz isso, quer dizer, ele não consegue fazer toda a atualização da configuração que você vai fazendo normalmente. Isso você tem que estar junto com o seu fornecedor para poder ir fazendo isso. E aí causa um delay. Então, o que acaba acontecendo, a gente acaba colocando as coisas e depois verificando se realmente está tudo ok, tá? Então, um sistema de DDoS, de mitigação a DDoS, ele é muito efetivo quando ele é bem tunado, quando ele é bem configurado, tá? Pelos exemplos anteriores, né, a gente viu que é possível observar que a proteção dos ataques DDoS, né, não estão conseguindo atingir todos os seus objetivos. Quer dizer, eles não estão conseguindo evitar, lógico, evitam uma grande parte, mas não conseguem evitar muito, né, o que a gente espera, né? Não estão atingindo os objetivos dele. Lógico que o objetivo é evitar 100%, mas pode-se dizer que é quase impossível isso, né? Então, para aumentar a proteção dos diversos tipos de ataques de DDoS, né, existe o radar, que é uma solução complementar a essa mitigação de ataques de DDoS, né? É necessário que esses sistemas estejam funcionando e o radar, em conjunto com esses sistemas, vai auxiliar nesse fine tuning, né? Então, para aumentar a proteção desses ataques, né, é necessário que exista todo um processo, né, de levantamento de como as coisas estão acontecendo na sua instalação. E isso o radar faz através de simulações, tá? Ele faz simulações, realiza testes de vetores de ataque, né? Que aí você tem certeza que o seu sistema de mitigação está bem
configurado, né? Então, por exemplo, aqui, como é que funciona o radar, né? Primeira coisa que existe no radar, ele faz a identificação das vulnerabilidades. Como é feito isso? Ele faz uma simulação, ele verifica o que passa pelo seu sistema DDoS, e essas vulnerabilidades que passam pelo seu sistema DDoS, elas são registradas. Aí elas são analisadas, depois elas são bloqueadas, quer dizer, é feita uma recomendação de como fazer o bloqueio dessas, dessas vulnerabilidades, tá? Então, elas são, na realidade, existe todo uma consultoria por trás, né, uma equipe por trás que faz toda essa análise, tá? Então, o que é mais importante? Sem nenhum downtime na sua instalação, sem nenhuma janela de manutenção. Então, esse processo ele é feito, vocês vão ver na demo, né? Vocês verão na demo como isso acontece, né? Na realidade, todo esse processo de simulação, ele é feito, mas a gente tem sempre a preocupação de não estar interferindo na sua atividade, na sua produção. Isso é feito online. Você está trabalhando, você está com todos os sistemas no ar, e essa simulação vai sendo, mas ela vai acompanhando o seu tempo de resposta, para verificar se existe alguma interferência ou não, né? Então, essa janela de manutenção não é necessária, tá? Ela é feita on the fly, ok? O importante, né, que quando você faz essa simulação, todas essas vulnerabilidades que não foram barradas pelo seu DDoS, elas são registradas, tá? Então, é com isso que a gente trabalha, aquilo que passou pelo seu sistema DDoS. Bom, sistemas de mitigação convencionais, né, a gente sabe que eles não se adaptam dinamicamente, né, às alterações que acontecem na sua rede, né. Então eles deixam aproximadamente, né, isso por estatísticas feitas pelos clientes que são atendidos, né, aproximadamente 50% das vulnerabilidades não são identificadas. Significa que essa empresa está fora do ar, não está? Não, ela não está fora do ar. O que significa que ela tem 50% de chance dela ter um downtime devido a ela não estar totalmente coberta em relação a essas vulnerabilidades, tá? Os testes de DOS, né, eles detectam menos de 1% dos milhares de pontos de vulnerabilidades. Significa isso, né? É que, por exemplo, você tem endereços IPs, né? Você tem 100 endereços IPs e você tem 100 vetores diferentes de ataque. Então você vê 100 vezes 100, qual que é a porcentagem, né? 10.000 pontos de ataque você tem na sua instalação, né? Então isso é uma coisa que normalmente, né, os sistemas eles acabam pegando apenas 1% disso. Como é que trabalha o radar? Para cada endereço IP, ele faz 100, se forem 100 ameaças, né, ele faz 100 testes ou mais em cima de cada endereço IP para ver se a vulnerabilidade está sendo barrada ou não pelo seu sistema de mitigação, né. Como eu disse, né, anteriormente, né, o fine tuning que é a parte principal, né, de um sistema de mitigação. Então, o nível de vulnerabilidade que chega a 50%, né, quando você ou mais, né, tem clientes que vocês vão ver depois que chega a mais que isso, né, mas o que acontece é que quando ele chega nesse nível, né, a probabilidade de você ter uma invasão, né, ou não invasão, porque normalmente é para derrubar o site que eles fazem. É tempo de resposta e derrubar o seu site, né, são os principais objetivos, né, de ataques de DDoS. Não é roubar informações, não é esse tipo de coisa, é um outro tipo de ataque, né. E o que o radar faz é diminuir esse nível de 50%, chegar a aproximadamente 1% ou menos. Então, é um sistema muito efetivo no combate a essas vulnerabilidades, tá? E sempre tem que ficar claro que o radar é uma solução complementar
aos sistemas DDoS que você tem atualmente. Ele não substitui, ele complementa, tá? Como funciona, né? Eu até falei um pouco antes já, pela identificação. Então, ele identifica as vulnerabilidades pelos sistemas de mitigação utilizados. É feita uma análise de todas essas vulnerabilidades. São criadas recomendações. Essas recomendações são transformadas em informações para quem? Como, né? Isso é transformado nas informações e isso é passado para o seu fornecedor da solução de mitigação de DDoS. Tanto a gente pode passar diretamente ou junto numa reunião com o seu cliente, com o seu fornecedor, ou a gente passa as informações para você e você passa para o seu fornecedor. Então, é um trabalho conjunto. A gente tem as informações, a gente tem a remediação, como barrar, né? Como que a gente faz o bloqueio, né, dessas vulnerabilidades, e isso é passado para o seu fornecedor de solução DDoS, dá o fine tuning, né, na configuração. Essa análise ela vê qual é a origem do problema, né, quais são as principais causas e o que deve ser feito para remediar, tá? A Mazebolt, né, a solução Radar, ela trabalha com a maioria dos fornecedores de soluções DDoS, né, de mitigação a DDoS, porque ela trabalha com uma REST API. Então, com REST API, você pode-se dizer que é uma plataforma aberta que pode se comunicar com a maioria ou com todos os fornecedores de solução. O ideal é, lógico, a gente ter uma reunião inicial, até para detalhar mais, né, lógico, todas essas informações, que é bem genérico, é um overview que a gente está tendo, entender principalmente a sua instalação, né, o que você tem, como está configurado, qual é a sua infraestrutura. E aí sim, a gente faz uma sugestão de como pode ser implementado o radar, tá? Como eu já falei, né, várias vezes, é uma camada adicional, tá? Normalmente, numa configuração padrão, né, ele é colocado entre o CPE, né, o Customer Premises Equipment, e o TAP, o Test Access Point. Então, normalmente, o Radar Detector, né, que é como a gente chama essa solução, né, dentro da instalação do cliente, então, é onde fica localizado o radar, né? E ele pode ser instalado tanto numa máquina virtual ou num servidor seu já existente. Por isso que eu disse, a gente vai ter que conhecer a sua instalação até para fazer o sizing, né? Ou da máquina virtual ou do servidor que você já tem, né? Um servidor existente. E é feita toda uma análise do que? O radar ele coleta as informações que passaram pelo seu sistema de mitigação, tá? Então, se passou, ele pega, registra, isso é feita uma análise e aí é feita a recomendação, e nessa recomendação você faz a configuração, né, ou reconfiguração do seu sistema de mitigação DDoS, né? Essas coletas, né, essas simulações podem ser feitas diárias, semanais ou mensais, tá? É um sistema de subscrição, né, onde você contrata e define como que você quer que sejam feitas as simulações. Todas as vulnerabilidades que são coletadas, elas são classificadas, né, em alta, médias e baixas, tá? Então, e aí você tem a priorização de como você vai fazer a recomendação, né? Lógico, se você tiver muitas severidades altas, né? O que você tem que fazer é resolver essas primeiro, já fazer a implementação e depois continuar fazendo as outras análises das outras vulnerabilidades. Novamente, a gente não pode esquecer, né? Tudo isso é feito sem interferir nos seus sistemas online, sistemas de produção, ok? Vamos ver um caso real, né, da Radar. Esse é um cliente da Radar, que é um cliente de governo, né? No início assessment, quer dizer, logo no início dos trabalhos,
foi descoberto que tinha 43% de vulnerabilidades que não foram, quer dizer, a gente faz a simulação, da nossa simulação, 43% dessas vulnerabilidades passaram, não foram bloqueadas pelo sistema de DDoS, né, de mitigação a DDoS. Foi feito um trabalho, o número caiu para 4%, né? Quer dizer, de um quarter para outro, diminuiu até 4%, e o sistema continua. O que é importante também no sistema radar é que você tem que ser proativo. Então, se ele é proativo, ele tem que ser um processo contínuo. Não é porque chegou a 4%, acabou, agora eu vou fazer só o ano que vem. Não, tem que ser contínuo. Principalmente porque rede a gente sabe que é dinâmica, né? Então, a gente faz muitas alterações na rede, né? Inclui, como eu até citei antes, inclui novos endereços IP, coloca novas aplicações, e isso acaba mudando o seu ambiente, isso acaba aumentando a sua superfície de ataque. E é isso que você tem que se preocupar, né? Então, aqui a gente vê o exemplo real, né? Que tiveram novos endereços IP adicionados, foi para 19%. O trabalho continua. Teve alteração de rede, né, atualização de rede, conseguiu diminuir para 11%, mas ainda é uma ameaça grande. A hora que todo o ambiente se estabilizou, aí caiu para 1%. Então, isso é uma coisa que mostra a vida como ela é, né? A gente está vendo que mesmo com todas as proteções, você tem essas variações. Então, tem que ser um processo contínuo, tá ok? E é proativo, tá? Então, isso que é legal. Você não vai descobrir que você está descoberto a hora que você tiver um ataque de DDoS, né? Você descobre isso antes que isso aconteça, né? É por isso que ele é preventivo, é proativo e preventivo, né? As duas coisas, tá? Bom, não é raro, né? A gente acontecer downtime, então a prevenção é muito importante, né? Então essas são informações de clientes da Mazebolt, né? São clientes que têm CPE, quer dizer, tem o Custom Protector Equipment, né? Está lá, está todo configurado, e mesmo assim, a gente pode ver esse banco, né, belga, 79% nas primeiras análises, tá? Eles têm Verizon, inclusive a Verizon até tem o Shield, né, tem uma proteção deles mesmo, eles têm Verizon, e mesmo assim, de cloud, né, proteção de cloud, para DDoS, e mesmo assim, 79% foram descobertas, né? A instalação dele estava descoberta, né? Um large VoIP provider, né? Também 75%. Esse aqui é um banco suíço, né? Com hardware, 37%. Aliás, tem dois bancos suíços, né? Com a mesma proteção, um 37% e outro 20%. E um banco europeu, né? 32%. Então, aqui a gente vê, né, isso demonstra que as soluções, né, de mitigação, elas são eficientes, lógico, mas desde que estejam bem configuradas, que estejam realmente refletindo e protegendo todas a sua superfície de ataque, tá? Então, a Radar faz isso, né? Ela complementa essas soluções. A gente não consegue, você não contrata a Mazebolt para fazer proteção DDoS se você não tiver um sistema de mitigação DDoS. O que a gente faz é melhorar e fazer realmente efetiva o objetivo, né? O objetivo de você fazer a proteção, tá? O Radar, então, é o único simulador automático de ataques 24/7, tá? Você faz a sua subscrição e escolhe como que você quer que seja feito. Ele pode ser até diário, né? Por isso que a gente fala que é 24/7, né? Então, com zero downtime, você não precisa, para rodar essas simulações, você não precisa fazer nenhuma janela, né? Quer dizer, parar o seu sistema para fazer esses testes, né? Eu acho que é comprovado, né, pelos exemplos anteriores, é comprovado que é uma solução eficaz,
é comprovado que é uma solução que resolve os seus problemas, né? Com certeza, de proteção a ataques DDoS. Tá? E é uma tecnologia, até ela vou dizer até que é nova, faz 2 anos, né, que ela está. A tecnologia, o processo, né, é antigo, já vem desde 2013. Mas a tecnologia que faz essa implementação e simulação são 2 anos, mas já tem diversos clientes com resultados excepcionais, né? Bom, para terminar a apresentação, aqui seria mais, estou terminando a parte de apresentação de PowerPoint, né? Fazendo um resumo geral para vocês. Eu gostaria de deixar chamar os principais aspectos, né? Radar é uma camada adicional, está no topo da solução de mitigação de DDoS que já existe na sua instalação. Novamente, não vem substituir nenhuma solução de DDoS. Às vezes a impressão dá que o radar por si só vai fazer isso, ele não vai, ele tem que trabalhar em conjunto com a sua solução de DDoS. E uma coisa que eu esqueci, né, de citar, é que existe uma funcionalidade chamada Best Fix Junction. Significa, ela através de uma correção, ela consegue corrigir diversas outras correções, tá? Diversas outras vulnerabilidades, desculpe. Então, através de uma correção de uma vulnerabilidade, você corrige diversas outras. Por isso que chama Best Fix Junction, né? Onde juntou, ele consegue corrigir. Isso é interessante, economiza tempo, né? E você fica menos tempo desprotegido, né? Então, todo esse processo de simulação é feito através de mais de 100 diferentes vetores de ataque para cada endereço IP da sua instalação. Antes de iniciar a demo, eu deixo aqui os nossos contatos, tá ok? Da Nova 8, a Wilson Bejar sou eu, né? Vocês podem mandar e-mail para mim, para poder marcar reunião, para a gente conversar, para tirar algumas dúvidas, e a gente quer fazer essas reuniões, inclusive, para poder entender o que vocês têm hoje, explicar melhor como a solução funciona, e, se for o caso, fazer um POC, tá? A gente consegue fazer POC com Mazebolt, e eu acho que é legal, porque aí vocês vão ver como a solução funciona e como é que está o seu ambiente inicial, tá? Websites Nova 8 e também o website da Mazebolt, tá? Então, contato para a Mazebolt no Brasil está aqui, é a Nova 8, tá ok? Após a demo, a gente retorna, né, para fazer para responder, né, o questions, o Q&A. Agradeço a oportunidade, obrigado, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o Vova, né, que vai realizar a demo. Hi, Vova. I'm stopping. Thank you, Wilson. I'm stopping to share my video, please. You can start the demo. Thank you, Wilson. Thank you, Wilson. Thank you. Okay, let me know that you can see my screen. Yes, we can see. Yes, thank you. Perfect. Good morning, everyone. Good day. My name is Vova. I'm the technical account manager at Mazebolt, and today I will try to sum up and to show you the main functionality that we have in Mazebolt Radar, and I will explain you the value that we provide to our customers. Okay, so the first question that we answer that customers may ask, what is the mitigation picture? Okay, the mitigation posture that the customer have. How good is the customer's mitigation system is really protecting him against DDoS attacks? How do the customer really know which attacks will bring him down and which attack will not bring him down until they're really facing it? Okay, so we want to answer all these questions in advance before the customer is really facing DDoS attacks and really facing the downtime. So what we provide to the customer is the real-time picture of the DDoS mitigation gap that he have in his network. Okay, this is exactly what you can see in the left chart. Okay, you can see the pie chart, and all that we care is the red.
Okay, the red means these types of attack vectors, well, if they will run on the customer's network, will bring his network down. Okay, the green part means these types of attacks will be mitigated automatically by the mitigation system that the customers have in place. Okay, and the orange one means it's inconclusive at this point. We will run it again and again, and we'll see if it's going to the red part or to the green part. If it's remained the same, it will indicate the networking team that there is some issues in the network that need to be treated as well. So the main idea is always to focus on the red and to see what types of attack, what attack vectors will bring the customer down and will not be automatically mitigated by the mitigation solution that the customers have. Then, if the customers want to drill down, okay, to get more deep information of this red, okay, we're going to the right side, and we see that this 27% in this case, this is distribution of this 27%, and we can show it by layers, okay, that the most vulnerable attacks that we have out of this 27% is layer 7 attacks, okay, and then we have 33% of layer 4 attack and a bit of layer 3 attack. Okay, our product is covering more than 100 different attack vectors, and important to emphasize that we are doing it continuously. Okay, we're never required for a maintenance window. We can run during the operation hours, during the working hours. We have a customers that even running 24/7 without any disruption to the network. Okay, and this is exactly what we're doing. The first rule, we're not disrupting the network, and we're doing it continuously and showing the customer the real-time picture of the mitigation gap. Okay, in this demo, you can see this is the demo environment. Okay, so we're running 100 different vectors against 2 targets, which is giving us 200 possibilities. But in the real networks, okay, that the customers have 50, 100, or 1,000 IPs, this will not be in the number. The number will be much, much more higher, okay? And with the higher numbers, we get a question, what should we do, okay, if we run 100 vectors against 100 IPs, okay, that the customers have in the network, and we have 20% vulnerabilities, it gives us 2,000 vulnerabilities in the network. So the question, how the customer can treat these vulnerabilities, even if he have this real-time picture, even when we provide this information, it will be really impossible to do something with that, okay? So in this case, we're providing to the customer prioritized reports, okay? This is what you can see here. And we say, dear customer, let's start to focus on the top 10, on the top 5 vulnerabilities that we have in the network, okay? Let's fix few, and then we close a lot, okay? Just 20-80% rules, okay? We're focusing on small amount of the top vulnerabilities that the customers have in the network, and by closing the top 5 one, the top 10 one, where we'll close a lot of other vulnerabilities that may have been in the same network, okay? So the customers don't need to deal with all the vulnerabilities, with all the information we provide. We do provide a focus information, we provide a report, we have a professional service team that is showing the customer exactly what needs to be treated. We are in touch with the mitigation vendors, okay, with all the big ones, and with customer permission, we can approach them directly. We can approach together with the customer. We're showing the report, we're explaining exactly to the mitigation vendor what should be done, what mechanisms need to be tuned, okay? Then mitigation vendor should treat and protect the customer, because at the end, our mutual goal together with the mitigation vendors is to protect the customer. Then we have a question, okay? The mitigation vendor really made some work, okay, and mitigated the vulnerabilities that we provided in the report. Okay, what's next? How do the customer know that it's really working? Okay, before the radar, the alternative solution was the red team testing. Okay, that you can do once a year or twice a year to run against 1 IP, 5 IP,
very limited attack vectors, okay? And then you have a report. You're going with the report to the vendor, saying, okay, dear vendor, I need to treat 1 to 3 vulnerabilities, please do it. Then you're getting an answer, okay, everything is done. Let's test it again. So the test will be next half a year, okay? So for this half year, you're still unprotected, okay? What we are saying, okay, we are going to this 27%, we see what is not protected, okay? And with one click, okay, you're making this vector to be revalidated just in the next cycle. It can be in the next hour, in the next day, when the cycle is scheduled to run, okay? Just one click of the button, and the revalidation of the remediated vector will be done immediately, with no maintenance window, with not waiting for any schedule or something. And then you can show the mitigation vendor if it's really working or not, okay? Then you can know if you need to work again to schedule another session with the mitigation vendor and keep working on this specific vendor. Now, how it's work, okay? We're not relying just on a CVE or something. We're relying on the real data. As Wilson said, we have a detector on premise, okay, on the customer side, that is getting a mirror traffic after the mitigation solution on the customer side. Then we have a cloud component that actually raising attack nodes, attack bots in the cloud, and running the attack simulations against the customer's target. Okay, so we're controlling the nodes that attack, we're controlling the detector that getting the mirror traffic, so we know the information from both sides. Okay, as you can see in this example, we're sending UDP garbage flood attack. Okay, it's there for attack. We're sending it towards the target. Okay, and what we're getting here, we see that we're sending almost 4 million kilobits during the attack. Okay, and the receive, this is exactly the interface that getting the mirror traffic on customer premise after the mitigation. We see 0 receive. Okay, that means that nothing was leaked through the mitigation system. Okay, we really see the numbers. We know that how much amount of traffic that was sent. We see nothing was received after the mitigation. We conclude that this attack is protected. Okay, very simple. Then you can go and see the attack rate. Okay, you can see it's 2,000 packets per second. And the mechanisms that doing the attack non-disruptive is exactly this one, okay? We always constantly monitor every target that we have in the system, okay? We monitor it 24/7. We raise monitors around the globe just to simulate a regular customer, legitimate customer. We send legitimate traffic towards the target, and then we measure the response time from every target. Okay, why do we need to know this? We're building a baseline of normal response time behavior for every target, and then we monitor if there is any deviation from the normal behavior. If we will see a deviation from these red lines, okay, which is the baselines, the blue line is the real-time response. If we will see a deviation from the red lines, we will stop the attack immediately. Okay, we will not keep running the traffic in order not to disrupt the customer's network. Okay, I will show you the example for the protected. The same, by the way, will be for vulnerable. Okay, we can see in this example, it's this UDP flood. Okay, we're sending 2.5 million kilobits of traffic during the attack. Okay, and we can see that almost 90% of the attack, okay, you can see 2.3 million kilobits received on the mirror port, okay, which is mean that more than 90% of the attack traffic leaked through the mitigation was not automatically mitigated, and thus we conclude that this specific attack is vulnerable on this specific target, okay? By default, every leakage more than 30%, 30, will be concluded as vulnerable. And by the way, you can see that the response time during the whole attack, okay, even if it's vulnerable, is still normal, no deviations, so it gives us ability to finish the attack. Now, as I said, we're running more than 100 different attack vectors. We have professional service that doing the job and working together with the mitigation vendor. But if you want
to read and to learn about DDoS and you want to understand and analyze in your network how it's working every attack, we have a knowledge base that it's publicly available for everyone. You can access it right now. You don't need to be our customer. You can read about DDoS attacks. You can see examples of DDoS attacks. You can see a pickup of the specific DDoS attack. You can learn about it. Everything is publicly available for everyone. So I will try to summarize. And of course, if you have any questions, you are welcome to ask. What we are doing, we are providing continuous validation of the DDoS mitigation CAP for the customers. We are doing it non-disruptively. We're covering unlimited number of customers' public-facing IPs. We are covering more than 100 different attack vectors. We have a research team that is constantly looking for new attack vectors and we're adding it to the system. We're providing prioritized reports that focusing the customers on what need to be treated, okay, just not to provide a huge amount of work to the customer. We try to make this load as little as possible and take the load on ourselves. We have a professional service team that's working with the vendors and mitigate the vulnerabilities that found on the customer side together with the customer and the vendor. The retest, the revalidation of the fixed vulnerabilities can be done immediately. You don't need to wait for the maintenance window or something. And of course, we are relying on the real data because we're controlling both sides of the attackers and the customer on-prem device detector that we can see the number of leaked traffic on the customer side. I will just show you a typical architecture, the deployment that we have of our solution. As we spoke, we have a cloud-based components, okay, 3 components in the cloud: simulation, monitoring, and management installation. Management installation is responsible for all the updates and upgrades of the software and the configuration that is automatically done and sent from the cloud towards the detector without any interruption on the customer side. Okay, we have a simulation component which is responsible to raise all the attack nodes and run the real attack simulations. We have a monitoring component which is responsible to monitor all the response time from all the targets. Okay, and again, we're really simulating a real customers. We're sending legitimate traffic from the cloud. We're raising these nodes around the globe. Okay, just we're raising in LATAM, we're raising in Europe, we're raising in US, just to simulate a regular, legitimate customers' traffic. And then we measure the response time. Then we have traffic that's flowing through a cloud solution for the mitigation. It's Scribing Center or CDNs. Then if the customers have a hybrid solution, then we have a CPE, okay, device after the customer's router. And then we ask to get a mirroring port, okay, right after the mitigation towards our radar. Okay, what we need to get from the customer, it's very simple. Okay, it's 3 things. We need the management port, okay, that we can access from the cloud to the radar. We need a mirroring port that will mirror all the traffic right after the mitigation point. Okay, and we need to deploy everything before the firewall in order to eliminate all the false negative that firewall may show us, because it's blocking out-of-state packets and anomaly packets by default, and we don't want to rely on the firewall that will be before the mirroring port. Then just in case the customer have a hybrid solution and have to validate 2 mitigation solutions, we can add another mirror port, okay, right before the CPE, and then we can validate cloud solution, for example, separately from the on-prem solution. Okay, we're just adding another mirroring port to the same radar. You don't need to buy another device. Okay, it's the same device, just adding another mirroring port. That's it from my side. You're welcome to ask the questions. Thank you very much, Vova. Thank you very much, Wilson, for the presentation. Thank you. As Wilson started and said, sir, go ahead. I think Valdir
Valdir, sorry, I didn't introduce Valdir. Desculpa, pessoal, não apresentei o Valdir. Valdir é a pessoa de marketing que trabalha com a Nova 8. Valdir, tem algumas perguntas? Você poderia... Olá, bom dia. Sim, temos duas perguntas. Eu acho que seriam para o Vova. Então, eu vou fazer em português e depois eu vou traduzir para o inglês. Tá. Vova, I have a couple of questions for you. I'm going to speak in Portuguese first, and then I'm going to translate to English so you can answer, okay? Perfect. First one is em português. Quanto tempo leva para configurar, preparar e fazer os testes e ter o primeiro resultado? Vova, how long does it take to configure, prepare, and execute the tests so we can have an initial result? Okay, first of all, we have two types of solution. If we are taking the solution with the server, so we provide pre-installed servers. So what the customer needs to do is just to plug it in. Then we run some functional tests from our side, and after 3 to 4 days, it's ready to run. Okay, if we are taking the solution of a virtual machine, it will add us another 2-3 days and some resources from the customer, because the customer needs to configure the VM machine and to raise the VM machine and all the firewall policies and everything. But let's say roughly, it's not more than 1 week for the installation, another week for initial run. And after a few weeks, the customer is already getting the first real-time picture of the DDoS mitigation gap. Bom, em resumo, deve demorar no máximo 2 semanas para fazer primeiro a configuração do servidor, depois fazer toda a configuração de rede, né, interna, e para rodar os testes. Então, acho que por volta de umas 3, 4 semanas deve ter já os primeiros resultados. Next. Ok, segunda pergunta. Como a Mazelbolt garante que seu teste não vai derrubar o sistema ou o servidor? Vova, how Mazelbolt can assure that the test process will not bring down the server or create downtime? This is exactly what I showed you before. We have several mechanisms that providing this assurance. First of all, we're running a low rates. Okay, we're running between 25 to 100 megs for every attack. It's low enough not to interrupt the customer network, but it's high enough in order to trigger 99% of the mitigation mechanisms that the vendors have today. And the other mechanism that we have is what I said. We are constantly monitoring every target that we have in the system for the customer. And in case we see a slight deviation, even for the millisecond, okay, a 2 millisecond, we stop the traffic immediately, because this is the first rule of ours, okay, not to make harm to the customer's network. Okay, maybe we'll not run a simulation, but for sure, we will not disrupt the network, because we will stop running the traffic if we will see a deviation. Okay. And of course, we are sitting offline. Yeah, if there is any issue on the network, something, our device is sitting offline without disruption to the network. Bom, os testes são iniciados, né, em velocidade baixa e eles são sempre monitorados, né? A gente viu até pelos gráficos. Tem um tempo, agora estou complementando um pouco, né? Tem um tempo de resposta que ele é coletado, né? Qual o seu tempo normal de resposta? Mais alto e mais baixo no seu processo normal, né, de trabalho. E isso é contabilizado por aquelas linhas vermelhas no gráfico, né? Então, quando são feitas as simulações, esse limite, né, ele é controlado, ele é monitorado. Se a gente vê que está chegando a alterar o tempo de resposta normal, né, aí o teste é interrompido, tá? Ou, se realmente existe um problema de rede, esse teste pode ser feito offline. Quer dizer, aí teria que ter uma janela de manutenção, que é isso que a solução não quer fazer, tá? Então, normalmente, isso não é feito com o sistema rodando normalmente. Por isso que existe essa monitoração. Alguma outra pergunta, Valdir? Não, são só essas por enquanto. Bom, vamos fazer assim. Se alguém tiver mais perguntas, pode enviar no meu usuário, né? Deixa eu colocar de novo a tela aqui, acho que fica mais fácil, né? Pode enviar no meu usuário, que aí eu respondo com o
todo prazer, tá? Não estou conseguindo compartilhar, mas tá bom. Agora vai. Um minuto só, por favor. Bom. Estão conseguindo ver a minha tela? Pronto, está aqui. Então, quem precisar, por favor, tem meus contatos aqui. Qualquer coisa que precisar, só enviar, a gente responde, ok? Agradeço. Thank you, Vova. Thank you, Eli, for all your support. And obrigado, pessoal, por participar. Estamos disponíveis para qualquer outra pergunta ou qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Obrigado. Thank you very much. Thank you, guys. Cheers.